Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, computação quântica. Ô Luli, fala-se muito em computação quântica. O nome é um tanto esotérico. O que é um computador quântico? Bom, esse tema é até um desafio tentar cobrir num espaço tão curto quanto o do nosso programa. Mas vamos tentar. O computador quântico ainda é um protótipo. O nascimento de qualquer nova tecnologia costuma chamar muita atenção para os componentes, né? A gente já chamou a internet, por exemplo, de rede mundial de computadores e supervia da informação. O que esse computador faz é que ele mexe com átomos, ele trabalha na relação dos átomos no nível quântico, não mais no nível eletrônico. E o que muda nos componentes da computação quântica? Ela é uma evolução natural da computação, né? Se você pensar, o computador convencional, o computador como a gente conhece hoje, ele tem um conjunto de transistores que são basicamente grandes conjuntos de interruptores e que eles chaveiam, né, ou passa energia ou não passa energia, e aí esses 0% ou 100% de energia são codificados como 0 e 1. Mas uma coisa que pouca gente pensa é que se você tem hoje no seu telefone a mesma capacidade computacional de todo o programa Apollo, né, todo o programa que colocou o homem na Lua, a pergunta principal é: como cabe? Chega uma hora que você espreme, diminui, e que você começa a ter tamanhos verdadeiramente nanoscópicos, né, menor até do que o microscópio. Um chip hoje, ele tem 14 nanômetros, ou seja, um interruptor ele é 15 mil vezes menor do que um grão de poeira. E o limite dessa redução é quando você chegar a 5 nanômetros, ou seja, a gente está aproximadamente bem perto do limite. Por que esse tamanho absurdamente pequeno é o limite? A hora que você chega nesse tamanho absurdamente pequeno, de 5 nanômetros, você começa a ter todas aquelas maluquices da mecânica quântica, que obviamente não cabe nesse programa, né, mas o comportamento do elétron começa a se tornar imprevisível. Você não consegue mais determinar a posição e a velocidade do elétron, e isso torna muito difícil para fazer com que a máquina opere. Então, quer dizer, se eu tentar colocar um computador convencional num nível de miniaturização menor do que existe dos 5 nanômetros, eu vou chegar num limite que eu não consigo mais computar. Por isso, a gente vai ter que evoluir para esse novo tipo de computação. Que vantagens esse tipo de computação promove? Bom, a principal vantagem do computador quântico é que ele pode fazer várias operações simultâneas. Então, você, em vez de fazer uma operação matemática, depois outra, você faz várias operações ao mesmo tempo. O que é muito bom para simular, né? Porque eu posso testar várias coisas paralelamente até descobrir aquela que funciona. Outra coisa importante também é que o poder dele cresce exponencialmente. Hoje um computador ele tem megabytes, né, gigabytes de conteúdos de bits. Né? Um byte são 8 bits, então 1 gigabyte são 8 milhões de bits. Pois um computador quântico, se tiver 20 bits quânticos, ou seja, nada, né, ele vai conseguir operar 1 milhão de valores processados em paralelo, o que é maior do que qualquer computador hoje. E extremamente potente. Ele vai, na verdade, trabalhar em paralelo, ele não vai substituir as máquinas que a gente conhece. Até porque ele precisa ficar num lugar completamente isolado, tanto de perturbações, né, atmosféricas, tremores, etc. E precisa funcionar numa temperatura muito baixa. A temperatura ideal para ele é 1 milésimo de grau acima do zero absoluto, ou seja, um pouco menos do que 273 graus negativos, o que é realmente muito frio. Então o que vai acontecer? A gente vai ter nossos computadores convencionais, que vão simplesmente parar de evoluir daqui a um certo tempo, e a gente vai ter esses supercomputadores trabalhando junto com os nossos, ajudando a fazer simulação biológica, ajudando a fazer previsão do tempo, ajudando o desenvolvimento da ciência e várias outras coisas. Mas o computador quântico, ele basicamente, ele é o primo muito mais potente daquilo que hoje a gente chama de computador. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Cotidiano na Metrópole.
com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil. O assunto da coluna de hoje é o Fórum SP 21. O que é esse evento? O Fórum São Paulo 21 é um seminário que uma série de instituições acadêmicas e profissionais está promovendo agora no mês de setembro para fazer uma avaliação do plano diretor de São Paulo e toda a política urbana do município. Então, participando da promoção desse evento, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que eu estou representando, o Instituto de Estudos Avançados da USP, representado pela Escola da Metrópole, o Centro de Estudos da Metrópole do SEBRAP e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e ainda o Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção São Paulo, e a Comissão de Direitos Urbanísticos da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo desse seminário é poder se levantar, fazer uma grande síntese de todas as pesquisas, todos os estudos, todas as leituras que estão sendo feitas hoje na cidade de São Paulo sobre os instrumentos do plano diretor, o alcance dos seus objetivos e tudo aquilo que diz respeito à política urbana do município, uma vez que o plano diretor é um instrumento fundamental, mas ele se complementa com a política habitacional, a política ambiental, a política de mobilidade, as ações, obras, intervenções e uma série de leis e planos complementares. Então, se nós quisermos fazer uma avaliação do plano diretor, é fundamental olhar para todos esses aspectos e a comissão organizadora do evento listou 24 temas de todas as áreas como temas que podem e devem ser abordados nesse seminário. Temas de caráter, vamos dizer assim, institucionais, como, por exemplo, a avaliação do Sistema Municipal de Planejamento, o Sistema de Informação, a relação do Plano Diretor de São Paulo com a região metropolitana, mas também temas específicos, como, por exemplo, a avaliação da área central, a avaliação dos eixos de estruturação do transporte coletivo, a avaliação das questões ambientais, as áreas verdes e áreas protegidas, as questões relativas também ao desenvolvimento econômico, à zona rural, enfim, um amplo conjunto de temas que poderão ser abordados nesse evento que vai se realizar então no mês de setembro. E quem pode participar do fórum? Os interessados em participar, em apresentar trabalhos no Fórum SP21 devem enviar resumos expandidos ou vídeos até o dia 26 de julho para a comissão organizadora. A comissão organizadora vai então distribuir esses trabalhos para os comitês científicos que são formados de maneira temática. São convidados todos os segmentos da sociedade que tem alguma coisa a dizer, que fez pesquisa, que fez reflexão, que está acompanhando as questões mais diversas de política urbana que acontecem no município. Não apenas pesquisadores que atuam na universidade, mas também ativistas de movimentos sociais, associações de moradores e também representantes de entidades profissionais, de entidades acadêmicas, pessoas que estão refletindo, atuando, intervindo sobre a cidade. Ao final do evento, cada comissão científica vai apresentar então um relatório sobre os trabalhos, de modo que a gente possa ter uma síntese do que está acontecendo na cidade, uma espécie de radiografia participativa e técnica de como as diferentes políticas urbanas estão sendo implementadas na cidade de São Paulo. Esse evento, além das entidades promotoras que eu já me referi aqui, também está contando com o apoio de outras organizações e universidades, como a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, da Escola da Cidade, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o IBDU, o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Dessa maneira, nós poderemos ter um olhar interdisciplinar sobre a cidade, com vários pontos de vista, vários olhares, para fornecer então para a sociedade elementos que permitam a revisão das políticas públicas do município. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.
Após a fuga apressada das tropas americanas do Afeganistão, o Talibã e seus horrores voltam ao poder. Comenta a professora Marília Fiorillo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Após 20 anos de ocupação no Afeganistão, as tropas americanas se retiraram, fugindo rápido da base de Bagram, literalmente na calada da noite. Deixaram como legado um caos ainda maior do que havia em 2001, ano da invasão. Em poucos dias, o Talibã já domina 70% do país, tomando províncias inteiras. Várias regiões de Kandahar tornaram-se cidades fantasma, com a fuga em massa da população. E inúmeros soldados do exército afegão já largaram as armas e fogem para o Tajiquistão. Tudo indica que o governo, que foi excluído das negociações prévias entre Estados Unidos e Talibã durante a administração Trump, e conforme a gente vem comentando, esse governo entrará em colapso em poucas semanas. Essa fuga na correria do único contingente militar que ainda conseguia conter algumas atrocidades do Talibã nas cidades, pois a área rural já está infestada e dominada por eles. Essa fuga é um magistral exemplo do sucesso irresponsável. 2 pontos. Ocupar um país, falhar escandalosamente em implementar melhorias estruturais e abandoná-lo aos facínoras no pior momento. O Acordo de Doha de 2019, conduzido pelo então secretário de Estado de Trump, tinha uma única cláusula pétrea, que o Talibã não permitisse que o Afeganistão se tornasse a nova base de operações do Daesh ou da Al-Qaeda. Mas se isso ocorrer, sempre haverá a solução da terceirização, isto é, enviar contractors ou aquelas empresas privadas de segurança que têm lucrado astronomicamente com as invasões americanas. Quanto à população apavorada, que se adapte à volta aos velhos tempos. Entre as dezenas de regras impostas durante o domínio do Talibã, entre 96 e 2001, estão e estarão a proibição da educação das meninas, o uso compulsório da burca pelas mulheres e da barba para os homens, a censura a novelas e outros programas de entretenimento na TV, a proibição cabal de se tocar música e mesmo de empinar pipas. Quem for pego cometendo tais delitos provavelmente será levado a um estádio para ser apedrejado em público. Segundo a pervertida interpretação do Islã abraçada pelo Talibã, instrumentos musicais são diabólicos, pois só a voz humana pode produzir melodia, e isso se for uma melodia de devoção a Alá. A punição aos musicistas é cortar-lhes os dedos. Mulheres que ousarem sair de casa e forem pegas na rua sem uma companhia masculina estão sujeitas à prisão. E aquelas que ousarem dançar, mesmo dentro de casa, em segredo, sofrerão punições mais severas. Maquiagem nem pensar. Um batom pode dar apedrejamento. Cortar cabelo, idem, para homens e mulheres. E empinar pipas, uma brincadeira tradicional do país, será completamente abolida. Eu recomendo a vocês a leitura de O Caçador de Pipas, livro de Khaled Hosseini. A etnia Hazara será o alvo preferido,
já que o Talibã é majoritariamente pasto. Sim, os estupros de meninas e meninos órfãos continuarão, desde que cometidos pelos talibãs. O país será entregue a uma milícia dita religiosa, para a qual educação, festas, encontros de amigos para apitar uma xixa, aqueles vapores com sabor de frutas, estão terminantemente vetados. O Afeganistão voltará a ser o único país do mundo onde qualquer manifestação de alegria merece pena capital. Bye bye, América. Bem-vindos ao inferno. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. A editora da Universidade de Brasília está completando 60 anos? Bom dia, Cláudia. Que bom te ver de volta. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aos interessados pelas notícias sobre o mercado editorial, peço muita paciência. A pesquisa sobre a produção de livros no Brasil, relativa ao ano de 2020, foi amplamente divulgada pela imprensa, mas ainda merece uma análise cuidadosa. No entanto, hoje eu gostaria de chamar a atenção do público para uma efeméride da maior importância, os 60 anos da editora da Universidade de Brasília. E porque o assunto precede as questões certamente emergenciais relacionadas ao mercado, porque as editoras universitárias serão, se já não estão sendo, profundamente atingidas com a crise do mercado editorial, o que se observa pela queda da produção de livros técnicos e científicos, mas também porque quando nos referimos à produção de obras universitárias e, de modo particular, dos livros científicos, devemos pensar que esta produção reflete, de um lado, os investimentos em políticas públicas voltadas para a educação e a cultura em nosso país, e, de outro, os programas de fomento ao ensino e à pesquisa nas universidades. E, nesse ponto, convenhamos, o governo tem deixado muito a desejar, como demonstra o último número da revista da FAPESP em uma matéria primorosa voltada para esta temática. Por esse motivo, dedico os 2 programas do mês de julho à editora da Universidade de Brasília. É claro que celebrar 60 anos representa muito para uma editora brasileira. No entanto, há muitas outras razões para celebrar o aniversário da editora da UNB. A história da Universidade de Brasília já é fascinante, pois ela nasce praticamente junto com o projeto da capital do Brasil. A editora também fez parte desse projeto original, professora? Sim, este é o primeiro motivo que a torna tão especial. Já nos croquis da nova universidade, vemos o espaço reservado à editora. Não apenas o espaço, mas também a dotação orçamentária e seus objetivos, como se lê no plano orientador da Universidade de Brasília. Segundo o documento, era a missão da editora, e eu cito, traduzir para o português as principais obras do patrimônio cultural, científico e técnico da humanidade, que ainda não são acessíveis em nossa língua, e, sobretudo, fazer, elaborar e editar textos básicos para o ensino em nível superior, além de editar a produção científica e literária da própria universidade. Somos, hoje, continua o documento, um dos maiores importadores de livros técnicos da Espanha, do México e da Argentina. Vale dizer que os alunos de nossas universidades estão estudando em espanhol.
A exemplo do que fizeram todos os países modernos, impõe-se editar em português a bibliografia básica para a formação profissional comum em nível universitário. Vejam só, a editora, ela nasce dentro de uma universidade totalmente nova e com um projeto já consolidado. É por isso, ou este é o primeiro motivo que temos para celebrar esses 60 anos. Retomaremos o assunto na nossa próxima coluna. Até lá! A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.